A gente atualiza agora a situação de uma doença que preocupa Santa Catarina, que é a febre do Oropouche. A Grace Zemel chega com as informações, porque a maioria dos casos estão aí na região de Itajaí, não é, Grace? Bom dia. Exatamente, Lucas. Bom dia para você, para a Karina. Bom dia também para você que nos acompanha. Pois é uma situação que preocupa. Como você disse, as cidades com mais casos registrados são aqui da nossa região. E em Santa Catarina foram registrados nesse ano de 2024 140 casos de Oropouche. Felizmente não tivemos óbito pela doença, essa informação foi confirmada pela DIV, mas é claro que a febre requer muita atenção das autoridades e também da população. Nós vamos mostrar uma arte agora que mostra as cidades então com mais casos confirmados. Temos a cidade de Luiz Alves, que lidera esse ranking, são 64 casos confirmados. Depois aparece Botuverá, com 35 casos e mais 6 que estão aguardando o exame laboratorial, o resultado. Depois temos Brusque, com 7 casos confirmados, e Ilhota, 5 casos confirmados. Como eu disse, um total de 140 casos que já foram registrados esse ano. Os sintomas da febre Oropouche são muito semelhantes aos sintomas da dengue, como dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, náusea e também diarreia. Por isso é importante que assim que as pessoas tiverem qualquer um desses sintomas, procurem orientação médica, justamente para que as autoridades de saúde, da vigilância epidemiológica, possam ser informadas assim que os casos forem confirmados para evitar essa transmissão da doença. O diagnóstico da febre Oropouche ele é feito por meio de... o diagnóstico ele é clínico, epidemiológico e também laboratorial. E como existe um potencial epidêmico e uma alta capacidade de mutação da doença, ela pode se tornar uma ameaça à saúde pública. Por isso que preocupam os casos de febre Oropouche aqui no estado. Importante a gente ressaltar que não existe um tratamento específico. Os tratamentos eles são para os sintomas da doença e a orientação é que o paciente permaneça em repouso e com acompanhamento médico. Por isso que as pessoas devem sim procurar orientação médica assim que apresentarem qualquer um dos sintomas. Importante também a gente destacar que a transmissão da doença ela não acontece pela picada do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, e sim pela picada de outros mosquitos, como especialmente o mosquito maruim, que é conhecido como maruim. Esse sim é o principal transmissor da doença. Esse mosquito ele se prolifera em ambientes úmidos, como brejos, mangues e rios, áreas próximas a esses ambientes úmidos. Mas isso não significa que ele está restrito às áreas rurais, porque ele também pode estar presente em áreas urbanas, nas cidades, especialmente onde tem matéria orgânica, disponibilidade de água e matéria orgânica, como regiões próximas a rios, lagos e também hortas. Então, para a prevenção, a orientação é que as pessoas evitem locais que possam ter o mosquito, áreas próximas a esses locais, também usar roupas que cubram a maior parte do corpo e também o uso de repelente é importante. Manter a casa limpa, é claro, remover possíveis criadouros do mosquito e se tiver casos confirmados na sua região, é importante seguir as orientações das autoridades de saúde para que a transmissão não aconteça. Então, quando tem um caso confirmado em alguma região, as autoridades já fazem um mapeamento e também traçam aí estratégias para que a transmissão ela, não ocorra. Os primeiros casos de febre Oropouche no estado de Santa Catarina foram confirmados no mês de abril. É a primeira vez na história que o nosso estado confirma casos da doença e no Brasil a febre Oropouche surgiu na década de 1960. Então é importante esse alerta porque afinal temos aí pessoas aguardando o resultado dos exames laboratoriais para confirmar casos da doença. Então a doença está aí e é preciso a atenção de todos, é preciso que cada um colabore. Como eu falei, é importante que a qualquer sintoma o paciente procure a avaliação, a orientação médica. Volto com vocês aí no estúdio.